Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu fiquei, com essa tarefa solene de trazer a mensagem. E graças a Deus por isso. Que Deus possa me usar para trazer aquilo que Ele colocou no meu coração durante essa semana, irmãos. Meus irmãos, em que tempo nós vivemos hoje? Nós precisamos saber discernir os tempos. Nós estamos, meus irmãos, em uma época onde a maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas perderam completamente o senso. Não só as pessoas cristãs, mas as pessoas, todos os tipos de pessoas, mas as cristãs, principalmente. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, que uma verdade tão simples como você é cristão, então você lê a Bíblia, as pessoas estão negando essa verdade hoje em dia. Essas verdades óbvias, elas se perderam completamente em meio a falácia de hoje. Então as pessoas hoje, meus irmãos, elas têm uma dificuldade muito grande, são muitos, eu falo porque no meu trabalho eu encontro muitas pessoas nesse sentido. Você é cristão? Então você lê a Bíblia. Bíblia? Não. Já cheguei a conversar, meus irmãos, com um homem que se dizia cristão, e ele tinha 50 anos de cristianismo, e ele nunca tinha lido a Bíblia. Então, esse é o tempo que nós vivemos hoje. Esse tempo, irmãos, nós precisamos reafirmar aquela verdade que a Igreja do Senhor sempre afirmou ao longo dos séculos. Quando nós olhamos, meus irmãos, alguns séculos atrás, nós vemos um cristianismo que era extremamente perseguido por governadores tiranos, por imperadores tiranos. Esses imperadores, eles consideravam os cristãos como pessoas, entre aspas, ariscas, pelo fato de esses cristãos não se misturarem com eles nos seus pecados, nas suas festas pagãs. Então, os cristãos naquela época, naqueles séculos, no começo ali da igreja, e em diversos momentos da história nós vemos isso, os cristãos eles eram perseguidos por uma simples verdade, meus irmãos. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias hoje, o versículo que, pela graça de Deus, nós vamos explorar e ver um pouco daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem a nos dizer, é João capítulo 14, versículo 6. Que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, por meio dessa afirmação do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ver que o Evangelho, ele não é inclusivo, e sim exclusivo. O Senhor Jesus Cristo, com essa afirmação, ele nos mostra que o Evangelho ele não inclui pessoas, não, ele exclui. E isso, só pelo simples fato do Evangelho, ele não ser inclusivo, os cristãos são perseguidos, porque os cristãos são exclusivos. Não tem como nós nos dizermos cristãos e aprovarmos outras religiões, outras pessoas que acham que elas vão ser salvas por outros meios. E é exatamente isso que nós vamos ver nessa noite, meus irmãos. Nós vamos dividir, meus irmãos, essa afirmação de Cristo, esse nosso texto, em 5 pontos. O primeiro, nós vamos ver a solenidade do eu sou do Senhor Jesus Cristo. Segundo, nós vamos ver
a exclusividade das suas afirmações. No terceiro ponto nós vamos ver que Jesus, ele é o único caminho. E o que significa isso? Jesus é a única verdade. E no último nós vamos ver que somente em Jesus pode haver vida. Amém? Irmãos, vamos orar para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor nosso Deus. Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, porque nós estamos, ó Pai, numa solenidade, Senhor nosso Deus, diante de Ti. Ó Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, abre os nossos corações. Ó Pai, como o pastor William orou, Pai, usa, Senhor nosso Deus, esse Teu instrumento, ó Pai, que é tão fraco em si mesmo, Senhor nosso Deus, mas usa, Pai, para proclamar as Tuas verdades, ó Pai, a fim de que almas, Senhor nosso Deus, sejam convertidas a Ti, Senhor nosso Deus. Por favor, ó Pai, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor nosso Deus. Livra a Tua igreja, ó Pai, daquilo que provém de mim mesmo, Senhor nosso Deus. Ó Pai, me ajuda, Senhor nosso Deus, a transmitir somente aquilo que a Tua palavra diz, ó Pai, para que o Teu santo nome seja honrado, para que o Teu povo seja humilhado, Senhor nosso Deus, pois é com humilhado de coração, abatido e contrito de espírito que o Senhor habita, Pai. Pedimos a Ti essas coisas, Senhor nosso Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós vamos começar pelo contexto, né? O que está acontecendo aqui? Porque a afirmação do Senhor Jesus Cristo começa com respondeu-lhe Jesus, né? Então o Senhor Jesus Cristo, ele já tem uma história rolando aqui. O Evangelho de João, meus irmãos, diferente dos demais evangelhos que nós estamos acostumados, os evangelhos chamados evangelhos sinóticos. E essa palavra sinótico é uma palavra grega que significa ver conjuntamente ou pela mesma perspectiva. O Evangelho de João ele é diferente. Ele tem a sua atenção mais voltada para os diálogos de Jesus com as pessoas. Nós vamos ver que uma característica do Evangelho de João é isso. Ele tem a atenção voltada para esses diálogos. Nós também vamos ver que João não se preocupa muito com uma narração muito cronológica dos fatos, né? Diferente do Evangelho sinótico de Lucas, que ele se preocupa bastante ali com a cronologia, de ajustar tudo certinho. O Evangelho de João, ele não está muito preocupado com isso. Então nós vemos que o quê? A preocupação de João no seu Evangelho é exatamente o quê? Primeiro, o propósito de João, né? Ele está preocupado, meus irmãos, em mostrar que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa é uma preocupação do Evangelho de João. Já no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós podemos ler: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que mais tem no contexto? Então, do capítulo 1 até o capítulo 11 do Evangelho de João, nós vamos ver o quê? Ver alguns fatos aleatórios da vida de Cristo. João vai colocando algumas coisas, algumas informações. Os teólogos, eles julgam que quando João escreveu esse evangelho, provavelmente os outros evangelhos já tinham sido escritos. Então João, ele pôde ver aquilo que ele, como testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo, ele pôde ver aquilo que ele julgou que faltava ali. Então ele escreveu coisas preciosas demais, irmãos. Coisas que são tão preciosas que não tem em outros evangelhos, como por exemplo, quando ele fala de regeneração com aquele fariseu que é aquele mestre da lei, doutor da lei, que veio ter com ele à noite, no capítulo 3. Então o Evangelho de João, ele traz essas particularidades, ele dá uma ênfase a essas coisas. Alguns teólogos, meus irmãos, olhando para o Evangelho de João, eles separam o Evangelho de João em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11. É onde João pega uma história de Cristo ali sem se preocupar muito com essa cronologia. Alguns teólogos, eles chamam até esse livro, essa primeira parte do livro de João, de o livro dos sinais. Por quê? Dos 7 sinais, na verdade, né? Ou milagres.
Porque João ele se preocupa em apenas mostrar pelo menos 7 sinais ou milagres que o Senhor Jesus Cristo fez ali. Esses sinais estão, primeiro, Jesus transforma em água em vinho, está no capítulo 2 de João, versículo do 1 ao 12. O segundo sinal, Jesus cura um filho de um oficial, capítulo 4, versículo 46 a 54. O terceiro sinal, Jesus cura um paralítico próximo ao tanque de Betesda, capítulo 5, versículo do 1 ao 17. O quarto sinal, Jesus alimenta 5.000 pessoas, capítulo 6, verso do 1 ao 14. O sexto sinal, Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade, capítulo 6, verso do 15 ao 21. O sexto sinal, Jesus cura um cego de nascença, capítulo 6, verso do 15 ao 21. E o sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro, capítulo 11, verso do 17 ao 45. Certo? Então essa é a primeira parte do Evangelho de João que nós vamos ver. A segunda parte do Evangelho de João, João ele se preocupa mais, meus irmãos, essa segunda parte, ela parte do capítulo 12, ela vai até ali por volta do capítulo 19, se eu não me engano, onde é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que a partir do capítulo 12, o apóstolo João, ele dá um zoom, uma ênfase na história de Cristo, principalmente nos últimos dias de Cristo. Abram comigo no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1, nós vemos que João já muda um pouco o tom da sua carta. Ele diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, essa pequena informação nos mostra o quê? Que João já adiantou aí bastante coisa, e aqui ele já está próximo à morte de Cristo, certo? 6 dias antes da Páscoa. Já no capítulo 13, no versículo 1 do capítulo 13, os irmãos podem abrir também, pode olhar aí, está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, de um capítulo para o outro, a gente vê que João já passa 6 dias e ele dá um zoom aqui. Aqui é exatamente, a gente pode chamar o capítulo 13 de exatamente as últimas horas de Cristo. A partir do capítulo 13, João vai mostrar as últimas horas de vida do Senhor Jesus Cristo até a sua morte. Certo? Então, nós vamos ver no capítulo 13 o quê? Que o Senhor Jesus, João, ele começa a nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo, ele começa a dar alguns ensinamentos para os seus discípulos. Então, no capítulo 13, nós vamos ver que Jesus vai ensinar os seus discípulos sobre a humildade. Isso está no versículo 1 ao versículo 20. Ele também vai falar do mandamento do amor, que nós precisamos amar uns aos outros, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Também é no capítulo 13. Mas qual é o pano de fundo desse capítulo 13? E o capítulo 13 é muito importante porque o capítulo 14 é consequência deste. Então a gente vai ver que no capítulo 13, o pano de fundo do capítulo 13 é Jesus anunciando a sua partida. Então é um momento de extrema tristeza para os seus discípulos. Os discípulos estavam muito tristes porque o Senhor Jesus Cristo disse que partiria. Mas não só isso ele disse. É no capítulo 13 que nós vamos ver João falando sobre o quê? Sobre o seu traidor. É no capítulo 13 que ele anuncia que um deles iriam trair. Então, olha como o coração dos discípulos estão nesse momento de partida do Senhor Jesus Cristo. O coração dos discípulos está apertado, o seu Senhor está partindo, e ainda um deles irá trair ele. E eles ficaram: quem será? Quem será? Ainda no capítulo 13, meus irmãos, nós vamos ver o quê? Que Jesus repreende o orgulho de Pedro. E ele diz que Pedro vai negar ele 3 vezes. Esse é o contexto, meus irmãos. E assim nós entramos no capítulo 14.
que é a continuação desses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, João vai relatar para nós o quê? As horas de Cristo. Ele vai focar muito nas conversas individuais, com pano de fundo de quê? Tristeza. Pano de fundo de quê? Traição. Pedro vai negar. E isso é pesado, meus irmãos, para os discípulos. Por quê? Porque Pedro para os discípulos é uma referência. Pedro? Se Pedro vai negar, o que seremos de nós? Então o coração dos discípulos está extremamente apertado. Quando nós entramos no capítulo 14, do verso 1 ao 5, eu vou ler com os irmãos, e aí nós vamos ver como que ele já começa, porque o capítulo 14 é exatamente o oposto do 13. O 13, o pano de fundo, aquele pano de fundo de tristeza, Jesus anuncia a sua partida. No capítulo 14 nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele se preocupa com o quê? Consolar o coraçãozinho daqueles discípulos. Então, no começo do capítulo 13, está escrito, do capítulo 14, está falando assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Amém, meus irmãos? Então é nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo está. E é nesse contexto que nós entramos naquela afirmação de Cristo. João 14, verso 6, que diz: respondeu-lhe Cristo, respondeu-lhe Jesus. A quem? A Tomé. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui nós entramos, meus irmãos, no primeiro ponto do nosso texto. Nós vamos ver o que Jesus quer que os discípulos saibam e que nós, como leitores, saibamos com essa afirmação dele. Qual? Eu sou. Jesus diz para os discípulos: eu sou. Então, frequentemente, nós vamos ver no Evangelho de João que Jesus, ele anuncia essa verdade: eu sou. Ele anuncia essa verdade, meus irmãos. Novamente, eu não sei se com certeza é proposital, mas 7 vezes ele anuncia essa verdade. Ele anuncia a primeira vez em João, capítulo 6, verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida. A segunda vez que ele anuncia está no capítulo 8, verso 12, que diz: eu sou a luz do mundo. A terceira vez que ele anuncia está no capítulo 10, verso 7, que ele diz: eu sou a porta das ovelhas. A quarta declaração, João diz, no capítulo 10 também, verso 11, eu sou o bom pastor. A quinta declaração, ele anuncia no capítulo 11, verso 25, onde ele ressuscita Lázaro e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja vivo. Não, vocês entenderam, é isso. A sexta vez que João declara essa verdade é o nosso texto, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sétima vez que João declara isso está no capítulo 15, verso 1, onde ele diz: eu sou a videira verdadeira. Agora, essa expressão também, eu sou, que Cristo usa aqui, meus irmãos, ela também aparece 7 vezes, né? Porque essas primeiras 7 vezes que eu disse aqui que João declara, é com algum adjetivo. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou, então atribuindo uma qualidade, uma característica ali para ele. Mas ela também aparece mais 7 vezes no Evangelho de João, sozinho, eu sou. Um exemplo disso é quando ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a gente vai ver que Cristo utiliza também essa expressão sozinha. Mas o que essa expressão, eu sou, quer dizer? O que Jesus está tentando
Ele disse para os discípulos ao afirmar: eu sou. Durante toda a vida dele na terra, ele anunciou isso para os discípulos. A maioria dos teólogos, meus irmãos, concordam que quando Jesus utiliza essa expressão, eu sou, ele está usando a mesma expressão que está ali em Êxodo capítulo 3, verso 14. Abram comigo, Êxodo 3, verso 14. Êxodo capítulo 3, verso 14. Disse Moisés a Deus, verso 13: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14 diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, meus irmãos, a maioria dos teólogos concordam que Jesus Cristo, ao afirmar para os discípulos, eu sou, ele está expressamente afirmando a sua divindade aos discípulos. Eu sou. Nós vemos isso exatamente na declaração que o Senhor Jesus Cristo faz ali para os fariseus numa conversa, e ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou. E nós vemos que os judeus, meus irmãos, eles entenderam essa afirmação de Cristo, porque logo após Cristo afirmar a sua divindade, a sua união com o Pai, quando Cristo afirmou, eu sou Deus, eles pegaram em pedras e queriam apedrejar o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olhem a grandeza dessa verdade. Jesus é o grande eu sou, é Deus. Uma palestra, meus irmãos, uma pregação que eu estava vendo do Paul Washer, ele fez no Mackenzie, e ele disse assim, em relação a Jesus Cristo, vocês só têm 3 alternativas. A primeira, ou você o considera um mentiroso, porque ele disse que era filho de Deus, e ele sabia que não era. Ou você o considera um lunático, pois ninguém disse o que ele disse, ninguém jamais afirmou o que Jesus afirmou. Ou 3, ou você acredita no que ele disse. Então, meus irmãos, o Paul Washer ele conclui assim, então, você está preparado para dizer que ele é um mentiroso? Ou um lunático? Quem está preparado para chegar diante de Jesus e dizer, você é mentiroso? Nós vamos ver, meus irmãos, que a Bíblia, ela expressa claramente a divindade de Cristo. Como eu disse, João 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é, irmãos, que é o verbo que estava com Deus, e que era Deus, e que se fez carne? Cristo. João capítulo 10, verso 30 diz assim, eu e o Pai somos um. João 20, verso 28 diz, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Claramente, meus irmãos, a Bíblia anuncia, Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, combatendo, naquela época ali, um erro do gnosticismo, daquela época, ele combate esse erro dizendo que Cristo é Deus, e ele vai combater esse erro no capítulo 1, do verso 15 ao 20, ele vai dizer assim, este quem? Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo existe por meio de Cristo.
Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Que plenitude, meus irmãos? Toda a plenitude da divindade reside em Cristo. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Jesus é o grande eu sou. É isso que Jesus está chamando a atenção para os seus discípulos. Eu sou. Eu sou. Jesus não disse que ele era. Ele não é mortal. Ele é Deus. Jesus é o grande Yahvé. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira verdade que o Senhor Jesus Cristo anuncia aos seus discípulos. A segunda coisa que nós vamos observar, meus irmãos, nesse texto, o Evangelho de João, meus irmãos, é um evangelho extremamente profundo, porque a verdade nunca está só ali na superficialidade, ela está profunda, e se nós cavarmos, nós vamos saber. E foi difícil escrever esse sermão, por quê? Porque se eu fosse escrever tudo que estava vindo na minha mente, o sermão teve 12 páginas, ia mais de sei lá quantas páginas. Então a segunda afirmação que nós vamos ver é a exclusividade das afirmações do Senhor Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele não diz, não começa esse texto, ele não faz essa afirmação para os seus discípulos assim: eu sou um caminho, mas existem outros caminhos. Eu sou uma verdade, mas existem outras verdades. Eu sou uma vida, mas existem outras. Não, irmãos. Jesus afirma: eu sou o caminho. É exclusivo. O Evangelho de Deus é exclusivo. O que Jesus está afirmando com isso, meus irmãos? Ele usa um artigo definido. Eu sou o caminho. Definido. O que Jesus está dizendo com isso? Primeiramente, ao Jesus afirmar que Ele é o caminho, Ele está automaticamente excluindo todas as demais religiões, meus irmãos. É isso que Jesus está fazendo. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, é artigo definido. Não existe outros caminhos, não existe outras verdades. Eu sou a verdade. E tudo que não sou eu é mentira. Então, meus irmãos, o cristão, ele carrega dentro do seu ser essa verdade. A verdade de que o Evangelho, ele é exclusivo. Ele não é inclusivo. Não tem como nós estarmos diante de uma pessoa com uma religião que não é a nossa e falarmos assim: está tudo bem, e não pregarmos o Evangelho para ela, meus irmãos, porque o Evangelho, ele exclui as outras coisas. Se eu não estou em Cristo, se Cristo é exclusivo, se eu não estou nele, eu não estou em nada. Eu estou indo para o inferno, ainda que a minha religião for linda aos homens. E é por isso, meus irmãos, que no começo, e é por isso que os cristãos, no começo ali da era cristã, eles eram perseguidos, porque o Evangelho, o cristão, ele traz consigo essa verdade. Então, só das pessoas olharem para você como cristão, automaticamente ela já... Principalmente se for um estudante de qualquer religião. Então isso já é um incômodo, meus irmãos. Nós cristãos viemos para incomodar as pessoas. É isso que Cristo fala sobre nós. Abram comigo Mateus capítulo 5, verso do 11 ao 12. Todo o resto que se opõe ao ensino de Jesus Cristo é falso. Jesus é exclusivo. E isso nos torna um incômodo para as pessoas. Nós vamos ver. Jesus, ele já anunciou isso aí. Ele diz assim, no capítulo 5, verso 11 e 12:
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, antes de vós. Meus irmãos, o que o Evangelho de Cristo mostra é totalmente oposto ao que o evangelicalismo moderno mostra. O evangelicalismo moderno hoje, ele nos promete coisas que o Evangelho nunca nos prometeu. Na verdade, o Evangelho promete outras coisas opostas, que é perseguição. Nós acabamos de ver uma coisa que Jesus falou que vai acontecer. Jesus está falando assim, vocês são bem-aventurados, felizes vocês serão. Por quê? Porque vocês serão injuriados por minha causa. Quando vos perseguirem, quando mentirem a respeito de vocês. Perseguição, meus irmãos, é a exclusividade. O cristão, ele carrega nos seus ombros a exclusividade do Evangelho de Jesus. E o que o evangelicalismo moderno, meus irmãos, diz hoje? Eles fazem promessas que Deus nunca fez. Eles dizem assim: venham para a igreja, Deus vai abençoar vocês. Venham. Eles estão quase dizendo assim, meus irmãos. Venham, eles estão dizendo assim. Venham, Deus vai mimar você, vem. Você tem um pai rico, ele vai dar tudo o que você sempre quis. Mentira, meus irmãos, Cristo nunca promete isso. Jó, e isso eles chamam de bênçãos, essas coisas eles chamam de bênçãos, mas nós vemos que Jó foi abençoado por Deus também, mesmo estando debaixo de aflição. E aquilo para Jó foi uma bênção. Então o que Jesus, meus irmãos, está dizendo aqui no capítulo 5 de Mateus, no verso 11 e 12, que nós lemos. Ele está dizendo que o cristão verdadeiro, por carregar a exclusividade da afirmação de Cristo e do Evangelho, ele vai ser perseguido. Em outras palavras, ele vai sofrer nessa vida. Por quê? Hebreus 12, verso 6, diz assim: porque Deus, ele educa o filho a quem ama. Nós precisamos ser educados, nós precisamos sofrer. Porém, meus irmãos, apesar desse sofrimento, o cristão, ele vai se alegrar. Por quê? Porque a sua felicidade não está em nada nessa terra, única e exclusivamente em Cristo. Então por isso que Cristo diz: bem-aventurado é você, quando você carregar nos seus ombros a verdade de que Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, é exclusivo. Você vai sofrer, você vai ser perseguido, mas é assim, o Evangelho, ele traz consigo esse sofrimento, essa perseguição. Meus irmãos, nós não temos noção do sofrimento que os cristãos ainda hoje carregam por causa dessa exclusividade do Evangelho. Eu estava vendo um testemunho, meus irmãos, de um irmão que era islâmico, né? E ele se converteu nos países ali do Oriente Médio, onde o cristianismo tem um índice de perseguição maior, ali no Oriente Médio. Os islâmicos radicais, eles perseguem o cristão exatamente por essa verdade. Por quê? Porque o Evangelho traz consigo essa verdade de que Jesus é o caminho. Tudo que se opõe a Cristo é falso. Então nós declaramos isso quando nós nos declaramos cristãos. Eu sou cristão, então eu estou dizendo, isso é falso, o budismo é falso, as testemunhas de Jeová são falsas. Tudo aquilo que não é Cristo é falso. E até o que se chama de cristianismo hoje, a gente tem que parar para analisar. Então esse irmão, ele era um islâmico e ele se converteu. Ele se converteu ao cristianismo num país da África ali, chamado Sudão, né?
E ele disse alguns dos sofrimentos que ele passa nesse país, né? Esse pastor contando a história desse irmão que se converteu, é um pastor. E ele conta alguns dos sofrimentos dele. Ele contou que esse irmão ele não queria sair desse país, do Sudão. Ele se converteu ali, mas ele tinha tanto amor pelos islâmicos que ali estavam, que ele falou assim, não, eu preciso permanecer aqui para pregar o evangelho para esses irmãos. E aí esse irmão, meus irmãos, por causa da exclusividade que o evangelho traz consigo, ele passava fome, esse pastor falava. Por quê? Porque assim que ele se converteu, ele perdeu seu emprego. Então ele estava passando por muitas dificuldades. Esse pastor, ele é de uma missão que ajudava esses islâmicos, essas pessoas que se convertiam ali, né, no Sudão e outros países. Esse irmão, ele passava fome. Esse irmão também diz, meus irmãos, que ele muitas vezes, andando na rua, ele apanhava. Do nada chegavam as pessoas e batiam nele, ele apanhava na rua. E ele disse que ele não podia denunciar isso para as autoridades, porque as próprias autoridades do país, elas autorizavam as pessoas a fazer isso, ali no Sudão. Se converteu, bate. Os policiais, as autoridades do país, fingiam que nada tinha acontecido. Ele disse também, meus irmãos, que outras vezes, ele saía de casa, e quando ele voltava, os seus próprios vizinhos, eles tinham entrado no seu lar ali, e tinham quebrado tudo. É exclusividade, meus irmãos, do evangelho. Jesus diz, eu sou o caminho. Mas o pior, meus irmãos, não é nem isso. O pior do testemunho desse irmão, que esse pastor contou, foi que uma vez, meus irmãos, esse homem, ele saiu de casa para fazer alguma coisa, e ele voltou. Quando ele voltou, tinham homens ali, e esses homens abusaram da sua esposa na frente dele. Então ainda hoje, nós podemos ver que o evangelho, ele é perseguido, meus irmãos. O evangelho de Cristo é exclusivo, ele traz consigo sofrimento. Nós vemos que o que Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu tenho comigo, meus irmãos, que se nós estivéssemos vivendo aqui nesse mundo, e tivesse tudo tranquilo para nós nos desejaríamos o céu. Aqui o céu está tão bom aqui. E aí Deus nos coloca debaixo dessa aflição, exatamente para que a gente lembre de que existe a promessa de Deus para nós, que é o quê? É o céu. Eu vou e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Olha que maravilha, que consolo, meus irmãos. Então a segunda verdade que nós vemos no nosso texto é, Jesus, o evangelho de Cristo, ele é exclusivo. Ele não inclui pessoas, ele exclui pessoas. Se você não é cristão, você está na mentira. Você não está no caminho. No fim, você não vai ter vida. Exclusividade. A terceira afirmação de Cristo, que nós vemos no nosso texto, é assim: Jesus, ele é o único caminho. Então aqui a gente entra propriamente nas afirmações, nos adjetivos que Jesus dá a si mesmo. Então está escrito assim, João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Primeira coisa, o que Jesus quer nos dizer quando ele diz que ele é o caminho? Eu coloquei aqui a primeira coisa, meus irmãos, que Jesus está nos dizendo. Isso não se limita aí, meus irmãos. Se os irmãos quiserem chegar em casa e estudar esse texto, eu tenho certeza de que sairá muito mais coisa do que isso. Mas uma primeira verdade que nós podemos dizer que Cristo está anunciando para os seus discípulos quando ele diz, eu sou o caminho, é a verdade de que Jesus é o cumprimento da profecia. Que profecia? Isaías 35, 8. Abram comigo, meus irmãos. Isaías, capítulo 35, no versículo 8.
Diz assim a palavra do Senhor Deus: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, pois será somente para o meu povo. Olha aqui, para os cristãos calvinistas. O mundo não passará por ele, somente para o meu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Então aqui nós vemos que Cristo, ele se anuncia como: eu sou o cumprimento da profecia de Isaías 35, versículo 8. Eu sou aquele caminho. Jesus está falando aqui do quê? O contexto aqui de Isaías 35. Deus está falando, está comunicando aos seus ouvintes ali sobre a felicidade da Sião futura. Quem é a Sião futura? Cristo. Cristo está falando: eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu sou o caminho. Eu sou o bom caminho. O mundo não vai passar por mim. O meu povo, esse vai. Então a primeira coisa que nós podemos observar nessa afirmação de Cristo é que Cristo, quando ele diz eu sou o caminho, ele está anunciando para o seu povo o quê? Eu sou o cumprimento dessa profecia. Consolem-se nisso. O contexto ali é consolo, meus irmãos. E é isso que Cristo traz: consolem-se, eu sou o bom caminho. A segunda coisa que nós podemos observar quando Jesus faz essa afirmação é o quê? Que Jesus está comunicando aos seus discípulos que Ele é o acesso ao Pai. Essa é a segunda verdade que nós vemos, né? Nessa afirmação de Cristo, que Jesus, Ele é o acesso ao Pai, Ele é o caminho. Por que acesso, meus irmãos? Deus é um Deus santo. E é impossível que o homem pecador, como nós, como eu, como você que está aqui nessa noite, é impossível que nós nos acheguemos a Deus. E Cristo está dizendo assim, eu sou o caminho, ou seja, eu sou o acesso. É isso que eu sou, o acesso a Deus. Não teria a mínima possibilidade de nós nos apresentarmos diante de Deus. Por quê? Porque Deus odeia o pecado, meus irmãos. E a Bíblia declara isso expressamente, que Deus, Ele é um Deus que odeia o pecado. Então o que Cristo está fazendo? Eu sou o caminho, o acesso que te leva ao Pai. Por isso que nós já vemos, irmãos, que as outras religiões elas são falsas. Por quê? Porque as outras religiões, o acesso que as pessoas têm a Deus não é por outra pessoa, e sim pelo que eu faço. Então o Paul Washer vai dizer também nas suas pregações que só há duas religiões. Se você estudar sobre religião, você vai chegar à conclusão de que só existe duas religiões. Quais são? A religião das obras, a religião do eu faço. E aí está o orgulho, o orgulhoso. Esse vai olhar para você e vai falar assim, por que você não crê? Eu criei, eu sou melhor que você. Eu criei, é só você crer, certo? Washer diz que a outra religião é a religião que não é a das obras, é a religião que diz assim, Cristo é o caminho. Eu não posso fazer nada para salvar a minha alma. Eu tenho que crer naquele que fez no meu lugar, Cristo. Ele é o caminho. Então é isso, meus irmãos. Então Deus, Ele odeia o pecado. Nosso Deus é um Deus santo. E esse Deus santo tem sido anunciado aqui na igreja. Santo, Ele odeia o pecado. Assim, meus irmãos, como Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote Arão ali, no capítulo 10 de Levítico, eles estavam impuros e foram mortos pela santidade de Deus. E eu peço que os irmãos abram ali, Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Que solenidade, meus irmãos, essas afirmações do Senhor Jesus Cristo. Ele é o acesso. Então está escrito assim no versículo 1: Nadab e Abiú, filhos de Arão,
tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão isto. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Santo. Nadab e Abiú chegaram diante de Deus impuros. Eles ofereceram fogo estranho. Não era o fogo que Deus tinha dito que era para usar. E eles ofereceram. E ali Deus fez o quê? Os consumiu. A santidade de Deus. Deus é santo. Ele será santificado no meio do seu povo. Então Jesus está dizendo: eu sou acesso. Diante de um Deus santo, não entra. Você, pecador, não pode entrar. O pecador não entra diante da presença de um Deus santo. Então Jesus, ele está dizendo que ele é o acesso. Ele é o quê? Ele é nosso representante, que nos purifica através do sangue vertido na cruz, para que possamos nos apresentar a Deus com uma consciência purificada. E assim, meus irmãos, está escrito em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 12, e diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então é Cristo, meus irmãos. Cristo é o acesso. E é isso que Jesus diz. Ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou o acesso ao Pai. Deus Santo não pode ter com pecadores, mas por mim vocês podem se achegar a Deus. Eu entrei no Santo dos Santos, com o sangue vertido na cruz. Meus irmãos, Matthew Henry, falei certo, hein? Matthew Henry, ele diz assim, comentando sobre esse trecho de Hebreus, ele diz assim: com sua doutrina e seu exemplo, ele nos ensina nosso dever. Com seu mérito e sua intercessão, ele busca a nossa felicidade. E, desta maneira, ele é o caminho. Nele, Deus e o homem se encontram e se reúnem. Nós não conseguimos chegar à árvore da vida pelo caminho da inocência, mas Cristo é outro caminho para se achegar até ela. Calma, nesse sentido Cristo é outro, mas é só nesse sentido. Então o Matthew Henry, ele fala assim: nós não conseguimos chegar à árvore da vida pelo caminho da inocência, mas Cristo é outro caminho para se achegar até ela. Por intermédio de Cristo, como o caminho, um relacionamento se estabelece e se mantém entre o céu e a terra. Os anjos de Deus sobem e descem. Acesso, Cristo, caminho. Nossas orações vão até Deus. E suas bênçãos vêm até nós. Por intermédio de quem? Cristo, o acesso, o caminho. Que solene, meus irmãos, essa palavra de Deus. Quão maravilhosas essas verdades. Cristo diz, respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, o acesso, aquilo que pode te ligar com Deus, aquilo que faz com que um pecador como você possa ter acesso a Deus, como Cristo. Amém? A quarta, meus irmãos, afirmação de Cristo é que Jesus é a verdade. E ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Jesus disse que ele é a verdade. Com isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, quando nós olhamos o lado negativo dessa afirmação,
ele está dizendo que fora de Cristo, o homem fora de Cristo está na mentira. É isso que nós tiramos quando Cristo anuncia: eu sou a verdade. Fora de Cristo, só há mentira. Então nós vamos ver o que, meus irmãos? Eu peço que os irmãos já deixem aberto o livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Nós vamos entrar nesse texto de Eclesiastes, que é extremamente importante para nós entendermos. Então Jesus diz que ele é a verdade. Tudo que não é Jesus é mentira. Certo? Nós vemos, meus irmãos, que Salomão, ele foi, depois de Jesus Cristo, né? Em certo sentido depois, em certo sentido foi antes. Salomão, ele foi o homem mais sábio depois de Cristo que passou nessa terra. Ele escreveu 3 livros. O livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Os últimos 2 livros, né, não que o primeiro não faça isso, mas os últimos 2 livros, Salomão ele apresenta a sua sabedoria. E é ali que nós temos aquele livro que nós tanto conhecemos e gostamos, que é Provérbios. Que sabedoria Salomão tinha. Provérbios, como o pastor William disse hoje no estudo, com uma frasezinha, ele fala uma verdade tão gigantesca, meus irmãos, que se nós formos procurar por essa verdade na palavra de Deus, nós vamos ver que ela é extensa. Então, esse é o primeiro. A maioria, meus irmãos, dos teólogos também, eles concordam que Salomão, ele escreveu Provérbios ali no auge da sua vida, quando ele era jovem. Então, ali ele escreveu Provérbios. Mas o segundo livro que Salomão escreveu é o livro de Eclesiastes. Esse livro também é um livro que contém uma sabedoria absoluta, uma sabedoria muito grande. Mas a gente vai ver que o foco desse livro é outro. O propósito de Eclesiastes, meus irmãos, e nós vamos ver isso no versículo 1, capítulo 1, ele vai mostrar que o homem, vamos ler, vai ficar mais claro para os irmãos. Capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, esse livro, a maioria dos teólogos concordam que Salomão escreveu ali na sua velhice. E quando ele escreve esse livro é uma observação que o homem mais poderoso, o homem mais sábio e provavelmente o homem mais poderoso que a humanidade já viu, certo? Porque ali na época de Salomão vai dizer que o ouro ali, a prata ali era considerado nada. Então ele era extremamente poderoso. O mundo da época era de Salomão, certo? Esses homens, meus irmãos, que nós vemos na Bíblia, homens poderosos como os reis da Babilônia, esses homens que são extremamente poderosos que nós vemos, o poder que esses homens tinham no passado não é igual ao poder que os homens têm hoje. Os homens hoje são ricos, eles têm um poder, mas o poder que esses homens tinham no passado era o mundo da época, e esses homens dominavam. Então Salomão, ele era um homem extremamente poderoso e rico, e sábio. E depois de fazer uma observação, ele escreve o livro de Eclesiastes, certo? E aí ele vai escrever, e ele começa o livro com o objetivo de quê? Um homem já experimentado, um homem já velho, escrevendo o livro, ele fala assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão já tinha experimentado tudo, meus irmãos, tudo. A Bíblia vai dizer que Salomão tinha mais de 1000 mulheres. Ele já tinha experimentado todos os prazeres que o ser humano pode experimentar. Ele era rico, ele tinha de tudo. E ele vai escrever esse livro de Eclesiastes, mostrando o quê? Que tudo é vaidade. Então, o propósito de Eclesiastes é mostrar que tudo é vaidade. Coisas materiais, mas também podem ser coisas
emocionais, como buscar ser honrado pelos homens, ou alcançar realizações pessoais. Tudo isso é passageiro e no fim se vai. E aqui, no final do livro de Eclesiastes, nós vemos a conclusão que Salomão, depois, o homem mais sábio que passou pela terra, depois de Jesus Cristo, depois de ele observar tudo, a conclusão está no capítulo 12. Abram comigo, meus irmãos. Capítulo 12, verso 13 e 14. O homem sábio, ele vai chegar nessa conclusão, e ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, olha onde a observação de Salomão o levou a enxergar que tudo que não Cristo é mentira. É exatamente a mesma afirmação. Tudo é vaidade. E o fim do homem é o quê? Servir a Deus. Em outras traduções diz: é para isso que você foi criado. É vaidade, irmãos. Tudo. Sejam coisas emocionais, seja o que você estiver buscando nessa terra, não for Jesus Cristo e a sua glória, o reino dos céus em primeiro lugar, meus irmãos, tudo é mentira, tudo é vaidade, tudo passa, tudo, beleza, tudo vai passar. E é isso que o homem mais sábio chega à conclusão. O propósito do homem é o quê? É Cristo, Ele é a verdade, irmãos. Tudo que o homem pode se agarrar é vento. E é isso que Jesus declara: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade, Ele é a verdade. Creiam na verdade. Irmãos, no catecismo puritano, compilado por Charles Spurgeon, ele diz assim na primeira pergunta, e assim, todos os catecismos bons começam com essa pergunta: qual é o fim principal do homem? Essa, os irmãos já devem ter decorado. Se não tiverem, já eram para ter decorado, mas eu vou ler. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim, meus irmãos. É exatamente a mesma conclusão que Salomão chegou. Tudo é vaidade. O nosso fim é glorificar a Deus. Cristo é a verdade, tudo fora dele é mentira, é vaidade. Nossa alma, meus irmãos, quando Deus nos criou, Ele nos criou com almas infinitas, que só podem ser satisfeitas com algo infinito: Deus, Cristo. Nós vamos ver isso, meus irmãos, e eu peço que os irmãos abram, porque são textos maravilhosos, nos Salmos 36, verso 8, os irmãos podem abrir, eu já vou lendo para que a gente ganhe tempo. Salmo 36, verso 8 diz assim, o salmista escrevendo: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Deus, a alma do homem, ela só se satisfaz em Deus. Já abram comigo no Salmo 42, verso 1 e 2, nós cantamos. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Irmãos, a alma do homem só pode se satisfazer com aquilo que é a verdade. E aquilo que é a verdade é o quê? Cristo. Jesus, Ele é a verdade. Assim como a corça suspira no ribeiro, assim minha alma anseia por ti. Irmãos, os homens buscam saciar as suas almas em tudo que não é Cristo. E os homens acham o quê? O vento. Nada, profissão, bens materiais, tudo isso passa, irmãos. No fim, realmente, Salomão, poderoso, ele teve tudo. Eu gosto muito daquela história, né?
daquele dono da Apple, né, Steve Jobs, que no final da vida dele, ele enxergou isso aí, que tudo é vaidade. E no final, ele escrevendo uma carta, ele diz assim, né? Ele está nos últimos suspiros, ele está no hospital, está escrevendo ali para a irmã dele, se eu não me engano, e ele fala assim, tudo, agora que eu cheguei aqui, parece que tudo é branco e preto, tudo que eu consegui, não é palpável, eu não consigo ver. Talvez eu deveria ter buscado, e a gente vê aqui já a cegueira do homem. Ele fala assim, talvez ali eu deveria ter buscado amizades mais, ou me dedicado mais à família. Irmãos, tem muitas pessoas hoje, meus irmãos, que vivem na busca do melhor emprego, na busca de ganhar dinheiro. Status é vaidade, meus irmãos, é Cristo. Jesus diz, fora de mim é tudo mentira. E se você está aqui hoje, nessa noite, e está buscando algo que não é Cristo, tem pessoas, meus irmãos, que vêm à igreja e elas buscam coisas, e não é Jesus. As pessoas, elas buscam muitas coisas na igreja. Jesus tinha uma multidão seguindo ele diz assim, vocês me buscam pelo pão que perece. Será, meu irmão, que você não está aqui hoje, nessa noite, buscando o pão que perece? Que pão? Qualquer coisa, irmãos, que não for Cristo. Pode ser a glória dos homens, pode ser acalmar minha própria alma. Tem pessoas que acham que podem ser cristãs e viverem com o pé no mundo, o pé na igreja. Não, é Cristo. Não, eu vou para a igreja porque, tem que ir, né? Eu vou lá. Irmão, se a sua vida é assim, se você está buscando isso, é vaidade, irmão. Você está indo para o inferno dentro da igreja. E Jesus disse que existem pessoas dentro da igreja que vai para o inferno. Mateus capítulo 7, Jesus diz isso. Ele fala assim, que muitos chegarão para ele naquele dia e dirão assim, Senhor, não fizemos nós milagres em teu nome? Imagine, meus irmãos, você fazer um milagre no nome de Cristo. E ele disse que Jesus olhará para essas pessoas e dirá assim, são as piores palavras que uma pessoa pode ouvir no fim da sua vida. Jesus olhará para essas pessoas e dirá assim, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então não adianta, meu irmão, você vir aqui para a igreja e achar que você pode viver no pecado, irmão. Não adianta, crianças, não adianta seu pai ser cristão, sua irmã ser cristã, é vaidade, irmão. Você está indo para o inferno. Cristo é a verdade, irmão. E o último salmo, meus irmãos, os irmãos não precisam abrir, Salmo 63, verso 1, vai dizer que aquilo que satisfaz a alma do pregador, ele vai dizer, 63, verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Irmão, a alma do salmista tem sede de Deus. Meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta e sem água. Irmãos, a alma do homem, irmãos, é uma alma finita. Ela só pode ser satisfeita com o quê? Cristo, com a verdade de Cristo. Todo o resto que não Cristo é mentira. A alma do homem, ela não pode se satisfazer com qualquer coisa que não seja Cristo. E eu já martelei bastante aqui, os irmãos já entenderam. Então, meu irmão, se preocupe. Será que você não é um daqueles que no final vai dizer, que vai ouvir as piores palavras que o ser humano pode viver, pode ouvir? Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Esses homens, eles se consideravam cristãos, meus irmãos. Eu orava no nome de Jesus. Eu não orava no nome de Cristo. Eu fiz milagre no seu nome. Como o Senhor pode dizer que... Mas vivi uma vida no pecado. Jesus vai dizer no Evangelho de João, ele vai dizer assim, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Será que você tem amado a Cristo? Você tem obedecido os mandamentos de Jesus? Irmão, se você não tem amado a Cristo e obedecendo os seus mandamentos, e são tantos que se você disser para mim que nunca leu a Bíblia, é muito difícil que você esteja obedecendo a Cristo. Irmão,
como que nós vamos obedecer aquilo que nós não conhecemos? Quando nós evangelizamos, muitas vezes eu conversando com as pessoas, eu falo para elas assim: você sabe o propósito pelo qual Deus criou você? A pessoa muitas vezes fala assim, porque muitas vezes eu falo assim: você é pecador? Não sou pecador não, nunca pequei. Então você sabe qual é o propósito que Deus criou você? A pessoa vai falar assim: não. Aí está o seu pecado, a rebelião aberta contra Deus. Então quer dizer que Deus, Ele é um... Você acredita em Deus? Acredito. Então quer dizer que Deus é um criador, e Ele cria o objeto. O objeto olha para o Criador e fala assim: eu não estou nem aí do porquê o Senhor me criou, não quero nem saber, não vou nem ler a Bíblia porque eu não quero saber, porque eu vou viver para mim mesmo. Meu irmão, se você foi criado por Deus e não sabe o porquê Deus criou você, você está vivendo todos os anos da sua vida em rebelião contra Deus. Rebelião. Você nunca leu a Bíblia, você não sabe. Como você pode dizer para mim que ama Jesus se você nunca leu a Bíblia? Irmãos, somente as Escrituras, irmão. Como você pode dizer que... não, mas é que assim, eu ouvi o pastor William falando hoje. Rapaz, eu estou se estendendo nesse ponto, mas assim, eu vi o pastor William dizendo hoje para os irmãos: irmãos, vem aqui, sabe os 10 mandamentos? Gente, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos está gravado no seu coração, está distorcido por causa do pecado, mas está lá. Se os irmãos não sabem dizer os 10 mandamentos, irmão, será que você tem amado a Cristo? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do seu próximo, a casa do seu próximo. Irmãos, como que nós podemos achar que nós somos salvos, meus irmãos? Sem ler a palavra de Deus, como que nós podemos achar que nós amamos a Cristo, se nós não sabemos o que Cristo requer de nós? Irmãos, pode ser, meu irmão, que você esteja aqui na igreja hoje e você vai ouvir as piores palavras que um ser humano pode ouvir. Porque, meu irmão, presta atenção, se você for um mundano, você vai aproveitar, você vai viver uma vida desgraçada, no final você está perdido completamente. Mas, entre todas as aspas, pelo menos aproveitou, né? Agora, irmão, se você está em cima do muro, você é um cristão, você não pode fazer tudo, mas também não deixa de fazer aquilo que você deveria, filho. É as piores palavras. É o povo, o Josemar Bessa, numa pregação, ele diz assim: o povo que vai ouvir essas palavras é o povo mais miserável de todos. Ele não vai viver uma vida feliz aqui, e ele não vai viver uma vida feliz depois. É morte. Então Cristo, meus irmãos, é a verdade. Tudo que não é Cristo é mentira. A alma do homem só pode ser satisfeita em Jesus Cristo. Se você está buscando qualquer outra coisa que não Cristo, você está perdido, irmão. E eu falo isso com pesar no coração, meus irmãos. É pesado, irmãos. Por isso que a ordem de Deus para nós é: pregue o evangelho a toda criatura, pregue os seus filhos. Mulheres, preguem para os filhos, pais, preguem para os filhos, homens, preguem para os filhos, preguem para o seu vizinho, pregue na esquina, pregue. Cristo, irmãos, é a verdade. Se o seu vizinho, uma vez Paulo Júnior disse assim: se você tem uma vizinha que ela está ali tão bonitinha, fazendo crochê, ela é tão linda, você, acho que isso daí eu não preciso nem pregar evangelho, eu vou pregar lá na Cracolândia, lá onde o pessoal está perdido. Irmão, a velhinha que está fazendo crochê, ela está tão perdida quanto o homem da Cracolândia. Prega o evangelho para ela, fala de Jesus Cristo. Ela não pode ser salva. Jesus é o acesso, Ele é o caminho, Jesus é a verdade. Ela está na mentira, ela está achando que o que ela faz, ela vai ganhar uma estrelinha de Deus. Fala, opa, e Deus vai falar assim: que bom, está salvo. Aí daqui a pouco, caiu em pecado, está rejeitado. Então, irmãos, salvação é regeneração. Salvação é isso aqui, eu criei em Jesus Cristo e agora eu amo a Ele. Por quê? Porque eu criei. Isso é fé. E agora, porque eu amo Ele, eu vou viver amando Ele, cumprindo seus mandamentos. Por quê? Porque eu odeio o pecado, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos sela com o seu Espírito. Como que uma pessoa selada com o Espírito de Deus pode viver uma vida no pecado, irmãos? Isso é regeneração, isso é fé. Se eu digo que tenho fé, mas eu sou indiferente, é pior ainda, irmão.
você tem fé, então você precisa viver essa fé que você tem. Não para alcançar alguma coisa, mas porque eu já fui alcançado. E hoje eu amo o meu Senhor. A minha alma suspira, como diz os Salmos. Como terra árida, a minha alma anseia por ti. Irmãos, o quinto ponto que Jesus diz é: somente em Jesus pode haver vida. E o que Jesus quer dizer com essa frase? Somente nele pode haver vida. Eu já falei aqui, implicitamente ou explicitamente, mas nós vamos observar essa verdade agora. Então, nessa afirmação, irmãos, nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso, ele ser a vida, é só uma consequência de ele ser o caminho e de ele ser a verdade. É uma consequência, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Irmãos, abram comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ver um texto aqui. Então, o que Jesus quer dizer com eu sou a vida? A primeira coisa que Jesus quer dizer, meus irmãos, aqui, é que ele é a vida no sentido de que ele é o sustentador de toda a vida existente. Toda a vida que existe é sustentada por Cristo. Nós vamos ver isso em Atos 17. No discurso de Paulo em Atenas, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, quem é esse Deus? Já vimos, é Cristo, é o eu sou, esse Deus. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e tudo mais. Então aqui nós já vemos que Cristo, ele é o sustentador da vida. Continuando, verso 26. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Por quê que ele não está longe de cada um de nós? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Em quem nós vivemos, meus irmãos? Em Cristo. Então aqui Jesus está dizendo que, nessa afirmação, eu sou a vida, está dizendo que Ele é quem sustenta a vida, Ele é o mantenedor da vida. Em Cristo, nele nos movemos, nele existimos. O homem se move em Cristo. Eu não sei nem explicar a profundidade para vocês desse versículo, mas está dizendo que Ele é o que sustenta a vida. E a segunda coisa que significa Jesus ser a vida é o quê? Jesus é a vida. Jesus é o único meio de salvação dos nossos pecados. Então é isso que Jesus está dizendo quando Ele diz, eu sou a vida. Essa é a conclusão de suas afirmações. Jesus, Ele nos mostra que Ele é um caminho, mas não só isso. Jesus é um caminho verdadeiro, mas Ele não só é isso, o caminho verdadeiro. Ele é um caminho verdadeiro que conduz à vida. É isso que Jesus está falando. Eu sou o caminho verdadeiro que conduz à vida. Amém, irmãos? Fora de Cristo não há salvação. Não há outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos, irmãos. É Cristo. Atos 4, verso 12 diz isso. Quem poderia pagar tão alto preço pelos nossos pecados, meus irmãos? Quem? O preço do pecado é Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Quem pode pagar, irmãos? Que morte é essa? Morte eterna. Se alguém pudesse, meus irmãos, pagar isso, esse preço, essa pessoa teria que ser um homem para que o pecado pudesse ser transferido. 1 Timóteo 2,5 diz,
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa pessoa teria também que condenar o pecado na carne humana, recebendo assim a devida punição. Romanos 8,3 diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Essa pessoa teria que ser condenado, teria que condenar o pecado na carne humana, teria que ser homem. Essa pessoa teria que ter vivido uma vida justa, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Mateus 5,17, Jesus Cristo diz: não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim fazer isso, mas eu vim cumprir. Para depois, meus irmãos, de ter cumprido a lei, de ter vivido uma vida justa, cumprindo a lei, transferisse sua justiça aos homens. 2 Coríntios 5, verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Também teria que ser Deus, meus irmãos, para que pudesse propiciar a ira divina, fazendo assim a reconciliação entre Deus e o homem pecador, o Deus santo ligando o homem pecador. Efésios 2,14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo assim a inimizade, meus irmãos. Cristo é a vida, meus irmãos. Ele é o caminho da salvação dos pecados. Só em Cristo pode haver vida, fora de Cristo a morte. Cristo é o caminho, é o acesso. Cristo é a verdade, fora de Cristo tudo é mentira, tudo é vaidade, irmão. Creia em Jesus Cristo, meu irmão. Não adianta vir para a igreja, irmãos. Não adianta ouvir belos sermões, não adianta ler a Bíblia, não adianta nada disso, meus irmãos, se você não crê em Jesus Cristo. Essas coisas são importantes, são muito importantes, irmãos. Porque é impossível que aquele que foi regenerado não queira estar junto com outros que também são regenerados. É impossível. Se você se diz cristão e não quer estar junto com o povo de Deus, irmão, se você se diz cristão e tem mais coisas em comum com o mundano do que com o cristão, irmão, você nunca se converteu, irmão. Ou, pelo menos, duvide da sua conversão. Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Irmãos, nós carregamos essa exclusividade. Nós carregamos nos nossos ombros essa afirmação de Cristo. Então, irmãos, no contexto, como eu tinha dito para os irmãos, é um contexto de consolo. Jesus diz para eles assim: não se turbe o vosso coração, crede em mim, na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. E aí Tomé fala: mas cadê o caminho? Eu não sei, onde é que está o caminho? Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um consolo, meus irmãos. Aquele que é cristão é um consolo, só que aquele que não é cristão não é um consolo, meus irmãos, é um desespero. Corra atrás de Cristo. Eu quero que uma coisa pelo menos vocês saiam daqui com pelo menos uma coisa na mente do que eu falei, meus irmãos. Jesus Cristo é o único meio de salvação dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Ó meu Deus, te damos graças, ó Pai, te louvamos. Ó Pai, eu peço a Ti, Senhor nosso Deus, que essas verdades, ó Pai, estejam ó Pai, diante de Ti, Senhor nosso Deus, estejam diante de nós. Ó Pai, grava essas coisas nos nossos corações, grava essas coisas, ó Pai, nas pessoas, Senhor nosso Deus, que o Senhor trouxe aqui essa noite para ouvir essa mensagem, ó Pai. Tem misericórdia, Pai, não deixe, Senhor nosso Deus, que hoje, Pai, saiam pessoas aqui que não são cristãs, achando que são cristãs, ó Pai.
Ó Pai, que essas pessoas, ó Pai, possam crer que Senhor Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Cristo. Ó Pai, por favor, tem misericórdia do seu povo, Pai. Senhor Deus, tem misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Eles não sabem o que fazem, nós não sabemos o que nós fazemos, ó Pai. Ensina para nós, ó Pai, o que nós devemos fazer. Nos dê fé, ó Pai, para que nós possamos crer em Jesus Cristo. Ó Pai, grava essas verdades nos corações dos nossos filhos, ó Pai, a fim de que eles se convertam, se arrependam dos seus pecados e vivam uma vida santa, porque eles amam o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, essas coisas nós pedimos a Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.